A forma de vida da Ordem das Irmãs Pobres que o bem-aventurado Francisco instituiu é esta: observar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Clara, serva indigna de Cristo e plantinha do bem-aventurado Pai Francisco, promete obediência e reverência ao Senhor Papa Inocêncio e aos seus sucessores canonicamente eleitos e à Igreja Romana. E como no princípio de sua conversão, juntamente com suas irmãs, prometeu obediência ao bem-aventurado Francisco, assim promete guardá-la inviolavelmente para com seus sucessores. E as outras irmãs sejam sempre obrigadas a obedecer aos sucessores de São Francisco, a irmã Clara e as outras abadesas canonicamente eleitas que as sucederem. Bem-vindos ao Mosteiro Mater Christi, em Guaratinguetá, São Paulo, na Fazenda da Esperança. Então, a minha história vocacional é um pouco longa, mas resumindo um pouco para vocês de tudo aquilo que eu vivi até chegar aqui, os meus pais sempre comentavam comigo que eu desde pequena dizia que queria ser freira, mas acredito que por causa das coisas da vida, assim, situações que vão acontecendo, eu esqueci isso, né? E também me afastei de Deus, né? Era uma pessoa muito ativa na comunidade, mas vindo para o mosteiro e também vendo a minha vida lá atrás, aí eu percebo que tem uma grande diferença entre ser de igreja e estar na igreja e ser igreja, né? Hoje eu posso dizer que eu sou igreja, mas naquele tempo eu só estava. Mas tudo começou a voltar de novo, o caminho de amor de Deus para comigo começou a acontecer lá em 2013, quando foi a JMJ. Eu me envolvi querendo participar, porque era um encontro mundial, onde ia ter jovens do mundo inteiro, e acabei indo. Tinha 14 anos na época, fui com uma turma, uns amigos meus lá da cidade, e de fato foi um encontro assim, muito maravilhoso e muito produtivo. Mas tudo que aconteceu lá, o que mais tocou meu coração foi um testemunho de uma amiga minha que estava junto na excursão, e ela disse que quando ela estava saindo da cidade, um amigo dela disse assim para ela: volta, mas volta viva, tá? Aí ela falou assim que na hora pensou que era para ela não acontecer nenhum acidente com ela e tudo mais, mas ela disse que durante a JMJ ela entendeu que ela precisava voltar viva, que ela estava muito fria na fé, que ela precisava esquentar. E esse testemunho dela me disse muita coisa, que eu estava muito fria também, que eu precisava voltar. Então foi um caminho de retorno. E nesse caminho de retorno a ser igreja, eu percebi que tinha essa sementinha de vocação lá dentro. O ponto final dessa história, eu acredito que foi uma missão que eu fui fazer, uma missão popular com os frades menores conventuais, aqueles frades que se vestem de cinza. E a gente foi para uma missão junto, e a missão mais ou menos consistia em ir para a casa das pessoas, falar uma palavra do Evangelho para elas, abençoar a casa e vamos para a próxima, né? E também escutar os problemas que elas tinham. Isso foi muito bom para mim. Só que chegou num ponto da missão, era de noite, eu tinha chegado na casa que eu estava hospedada, fui deitar para dormir e assim comecei a falar com Deus e falar a verdade. Olha, eu estou em crise, Jesus. Isso está me deixando assim chateada. A gente amanhã vai para um outro bairro, a gente não passou por todas as ruas desse bairro, não visitou todas as casas e não vai dar para visitar. E aí, o que eu faço? Eu juro para vocês que eu senti lá no fundo, uma palavra que me dizia assim: com os pés você não pode ir, mas com a oração você pode. E aí foi o ponto final para eu entender. A minha vocação é a vocação contemplativa, então. E aí começou esse caminho de busca para a vida contemplativa. E eu já estou aqui há 3 anos e 7 meses e estou me preparando para fazer os primeiros votos, fazer as minhas promessas a Deus. Santa Clara nasceu em 1193, lá na cidade de Assis, na Itália. Clara, desde pequenininha, era uma pessoa
de oração, ela aprendeu isso com a mãe dela, que era uma mulher de muita oração também. E isso foi cultivado nela desde o seio materno. E os encontros com Francisco de Assis incendiaram algo dentro dela, uma vontade de se entregar a Deus, né? Ela era uma pessoa que fazia muita caridade na vida, ela dava alimento aos pobres, àqueles necessitados, mas isso para ela já não estava sendo suficiente, ela sempre tinha um desejo de mais, de mais, de mais e mais. E aí então, quando foi no domingo de Ramos, de 1211 mais ou menos, ela foi até a igreja de São Rufino, que era a igreja da cidade, e lá estava na celebração. Então ela recebe a palma benta das mãos do bispo e ela entende aquilo como sinal de que ela deve se entregar totalmente a Deus. E na noite daquele mesmo dia, então ela foge da casa paterna. Dizem até que ela passou por uma porta que nas casas medievais é chamada de Porta dos Mortos, que só é usada na época, né, quando alguém morre, né? E isso significou para ela a passagem. Então ela foi para Porciúncula, lá com os frades, e se consagrou a Deus. O maior desejo, o maior impulso que Clara tinha era de abraçar o Cristo pobre. Ela pediu o privilégio da pobreza, o privilégio de não ter privilégio nenhum, de ser pobre, de não ter nada, para que ela não se afastasse do Senhor. Nós aqui no mosteiro temos uma rotina que acordamos 5h30 da manhã e o nosso primeiro compromisso é com Deus. Então nós acordamos, nos arrumamos e vamos para a capela. E lá nós temos o nosso primeiro momento de oração. E o resto do dia é moldado por essa mesma oração. Nós temos 7 encontros durante o dia para essas orações que são um ofício divino, que é a liturgia oficial da igreja, né? Trabalhamos no jardim, vocês podem ver o jardim aqui ao redor, tá bonito assim porque as irmãs soam o hábito, né? E também limpezas, nós fazemos alfaias como Santa Clara fazia lá atrás. Ela bordava porque ela tinha as mãos finas, ela era nobre, e esse era o trabalho de uma nobre, tecer ainda, né? Nós só bordamos, ela tecia. Então ela tecia, bordava e mandava com muito carinho essas alfaias para as igrejas pobres do Vale de Espoleto, né? Que era a região que ela vivia. E nós, assim, o trabalho que fazemos nesse sentido, damos para ele para que eles levem para as fazendas pobres, né? São muitas espalhadas pelo Brasil e nem todas conseguem ter o dinheiro para fazer os sacramentos de maneira digna, né? Nossa vida, como Clara e Francisco queriam, é uma vida de fraternidade, né? Então nós temos os nossos momentos de recreio. A gente sabe que um mosteiro é um lugar de oração, todo mundo sabe, né? A gente reza bastante. Mas a gente reza bastante para que também consigamos levar esse Deus para o mundo. E quando as pessoas vêm atrás de um conselho, atrás do que fazer da vida, porque estão passando por algum tipo de dificuldade, a gente tem que dar essa palavra. E aí entra o silêncio. Porque se a gente não está em silêncio para escutar Deus, como que a gente vai aconselhar alguém? É um silêncio assim de encontro com Deus. E esse encontro com Deus faz com que a gente vá para frente e consiga levar os outros a irem para frente e a irem para Deus. Eu penso que ser uma Clarissa hoje é ser um sinal do reino dos céus. Porque ser consagrada é doar-se, é amar, é entregar a própria vida pelo outro.